Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma quarta-feira estudando a palavra de Deus, estudando o Evangelho de João. Já estamos na reta final, aqui no capítulo 20, e unidos pelo mesmo Espírito Santo, estaremos agora continuando essa reflexão, esse estudo no capítulo 20 de João. Mas antes da gente continuar de onde a gente parou, você já pode até abrindo aí sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, onde a gente vai começar hoje, tá? Foi de onde a gente parou semana passada. Eu quero convidar você antes a orar comigo aqui para que o Senhor fale. Então, não minimize o que está acontecendo. Você pode estar em casa, você pode estar de uma maneira à vontade, mas você ainda assim está na presença do Senhor. Então não aceite que nenhum tipo de interferência provoque irreverência da sua parte à presença de um Deus Santo, que é o nosso Deus. Desligue sua TV, desligue o som, fique unicamente focado ou focada no estudo da palavra e na presença do Senhor, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e precisamos ouvir Tua voz. O Senhor fala pela Tua palavra, o Senhor fala pelo Teu Espírito Santo, e nós te pedimos, ó Pai, tão somente que o Senhor fale conosco essa noite, traz vida para nós através da Tua palavra. Ó Pai, traz uma palavra vinda direto do Teu coração, do Teu trono para nós. Nos ensina sobre o Senhor através da Tua palavra. Planta em nós o Teu caráter, a Tua personalidade. Ó Senhor, planta em nós cada vez mais a semente da verdade, que possa frutificar e que possamos ser moldados pelo Teu Espírito Santo, cada vez mais semelhantes a Jesus, através da Tua palavra. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Ó Senhor, queremos ouvir Tua voz e não a voz do intelecto humano. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, estamos aqui então no versículo 19, vamos continuar a partir do 19, a palavra de Deus diz assim: Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca-a no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente.
E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Amém. Esse é um momento, acho que, impactante na vida dos discípulos, dos apóstolos, porque era o reencontro de Jesus com eles após a sua morte. Ele morreu numa sexta-feira, ele ressuscitou ao domingo, e o texto fala que então eles ouviram de Maria Madalena o recado de que ele ia aparecer adiante deles, mas até então nada tinha acontecido. Eles só tinham um relato de Maria, ninguém mais tinha visto Jesus. João e Pedro tinham visto o sepulcro vazio, as vestes dobradas, mas ninguém tinha visto Jesus. E esse era o domingo, era o primeiro dia da semana, e o texto fala que eles estavam reunidos a portas trancadas, porque eles estavam com medo de serem os próximos a serem mortos pelas autoridades judaicas. Já tinham matado o mestre, eles eram os discípulos diretos de Jesus, então eles estavam juntos, mas estavam com tudo trancado dentro de casa. Estavam de quarentena ali. E o interessante é que o texto fala que, apesar de estarem trancados dentro de casa, Jesus apareceu dentro da casa. Se teletransportou para dentro daquela casa. E o texto fala que ele apareceu e pôs-se no meio dos discípulos. E quando ele se põe no meio dos discípulos, ele fala uma expressão muito comum entre os judeus. Ele fala a expressão hebraica Shalom Aleichem, que significa exatamente paz seja aqui, a paz esteja, a paz seja convosco. Então é uma saudação de que a pessoa que está chegando está debaixo do mesmo espírito, da mesma irmandade daquelas pessoas. Quando eu estive no Oriente Médio, é muito interessante, porque eles têm também, os árabes têm a expressão de saudação muito parecida, só que em vez de ser Shalom Aleichem, é Salam Aleikum. Salam Aleikum. E quando você que é estrangeiro, é de outro país, não é árabe, e você saúda um árabe dessa forma, você ganha o coração daquele árabe. É muito interessante. Chega num comércio, chega numa padaria, você chega em algum lugar e você cumprimenta o árabe naquela linguagem dele, ele fica totalmente gentil com você, porque você está dizendo que vocês estão debaixo de uma mesma paz. É muito interessante isso. Você fala Salam Aleikum e o árabe te responde Aleikum Salam. E Jesus virou para os seus discípulos e usou uma expressão parecida, que é a expressão não usada pelos árabes, mas pelos judeus, que é Shalom Aleichem. E ele falou Shalom Aleichem, como se estivesse dizendo: olha, paz seja, eu estou vindo em paz, eu estou debaixo da mesma paz que eu estou oferecendo a vocês. E ali, quando ele fala paz seja com vocês, ele começou a falar com os discípulos e mostrar as mãos e o lado. Por que ele mostrou as mãos e o lado para os discípulos? Porque as mãos e o lado de Jesus tinham a prova
determinante de que ali não era uma farsa, não era um fantasma, não era um impostor, não era um sósia, era aquele que tinha recebido os pregos, os cravos nas mãos e a lança que foi registrada na Bíblia, que ele recebeu a lança de um soldado romano no seu lado, que penetrou e perfurou o seu lado e saiu sangue e água quando ele ainda estava na cruz. Então a primeira coisa que ele faz ao cumprimentar os seus discípulos é mostrar as mãos e o lado, como se estivesse dizendo: olha, sou eu. Eu. Aqui só tem cicatriz agora. Eu ressuscitei. Vocês não estão vendo um espírito, não estão vendo um defunto, não estão vendo um sósia, sou eu. E aquilo, o texto fala que alegrou profundamente os discípulos. O versículo 20 fala que eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E ele, mais uma vez, então repete a expressão Shalom Aleichem. Ele fala: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu entendo que ali ele estava dizendo: olha, o meu ministério na terra está terminando. O meu ministério humano, como homem, como filho de Deus encarnado, está terminando. Agora, o meu ministério terá continuidade através de vocês. E do mesmo jeito que eu fui enviado pelo Pai para poder cumprir esse ministério aqui, agora quem está enviando sou eu, e eu estou enviando vocês para cumprirem o meu ministério, para cumprirem um propósito, para cumprirem o final da história. E o texto fala: eu também vos envio, versículo 21. E o texto fala que quando ele fala eu vos envio, imediatamente ele vira para os discípulos e sopra sobre eles. Faz e fala: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados, a quem vocês retiverem, os pecados serão retidos. Eu acho tão forte isso, porque Jesus estava ali fazendo o que Deus faz. Ele estava agindo já como Deus, porque a Bíblia fala que Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. É o que chama à existência aquilo que ainda não é como se já fosse. E quando ele sopra sobre os discípulos e fala: recebei o Espírito Santo, ele está chamando à existência o recebimento do Espírito Santo, que logo em breve aconteceria sobre eles. Mas Jesus, chamando à existência profeticamente ali, ele libera algo sobre eles que efetivamente se concretiza no dia de Pentecostes. E o interessante é que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, ele desce como um som de um vento impetuoso. Lembra que Jesus soprou? Esse mesmo sopro veio do céu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, e eles foram cheios do Espírito Santo. Não é fantástico isso? E o texto fala então: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles aos quais mantiverdes serão mantidos. Eu não quero entrar numa polêmica em cima desse versículo, até porque ele pode ter mais de uma interpretação, mas eu quero resumir para que não haja minhoca na cabeça de ninguém, como se por acaso você tivesse poder para perdoar ou não perdoar. Mas ele fala isso exatamente depois que ele libera o Espírito sobre os discípulos. É como se ele estivesse dizendo: mediante o Espírito Santo, debaixo da liderança e da autoridade do Espírito Santo, vocês serão capacitados a, com a autoridade do Espírito, liberar perdão, liberar cura, liberar condenação para quem é rebelde. Não é? Então, assim,
Não é a pessoa em si, não é o discípulo em si que tem esse poder, mas é o Espírito sobre a igreja que tem esse poder de liberar perdão, de reter. Então, esse poder, essa capacitação é gerada e essa ação é promovida pelo Espírito Santo e não pela pessoa em si. Então, eu queria deixar claro isso para depois você não achar que você pode sair aí liberando perdão para as pessoas, né? Perdoados estão os teus pecados e tal, porque isso é uma atribuição do Espírito Santo. Do mesmo jeito que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Ele nos purifica, nos santifica e nos justifica. É através do Espírito Santo nos convencendo do pecado que somos perdoados. E quando resistimos ao Espírito Santo, os pecados são retidos. Mas, para ilustrar que o ministério do Espírito seria executado pela igreja, então a ação do Espírito na terra é agir através da igreja. Qualquer coisa que Deus faz na terra, Ele faz através da igreja. Então, quando Deus perdoa, Ele perdoa através da igreja. Quando Deus retém, Ele retém através da igreja. Quando Deus quer lançar uma palavra profética, Ele fará através da igreja. Quando Ele quiser liberar a cura, Ele vai liberar através da igreja. Então, o Espírito Santo é responsável por executar a vontade de Deus na terra, usando a igreja para isso. E é isso que Jesus quis dizer no versículo 23. E o texto fala que, apesar dessa aparição tão gloriosa que houve ali, uma aparição impactante e certamente inesquecível para a vida daqueles homens, de ver Jesus ressurreto, bem em frente a eles, com o corpo completamente tratado, restaurado, glorificado ali. A Bíblia fala que por acaso Tomé não estava. E Tomé, quando ouviu o relato dos outros discípulos, incrivelmente ele não acreditou. Tudo bem que você ouvir alguém dizer que viu alguém que tinha morrido 2, 3 dias atrás, que apareceu no meio das pessoas e falou, é meio estranho. Um relato de alguém falando isso pode até gerar dúvida, mas se você faz parte de uma comunidade de discípulos e você é um entre 11, que Judas tinha sido enforcado naquele momento, né? Não havia substituto ainda para Judas. Então você é um entre 11 e você recebe a notícia dos outros 10 testemunhando unanimemente que tinham visto o mestre, que ele tinha falado com eles, e você dizer, que nada, isso é mentira de vocês, é conversa fiada, eu duvido que seja o mestre. Então você, na verdade, você está muito cético. É diferente de alguém dizer, olha, eu vi alguém ressuscitar. Mas os 10 discípulos, todos falando a mesma coisa para ele, e ele sem acreditar nos discípulos, demonstra a total incredulidade do coração de Tomé para as coisas do reino de Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender o mover de Deus e de crer no mover de Deus. Eu queria dizer uma coisa: crer nós precisamos, entender não. E quando você tenta racionalizar uma coisa que é espiritual, você vai sempre chegar a uma conclusão equivocada sobre aquilo. Existe uma expressão grega chamada dialogizomai. Eu já falei sobre isso uma vez. Quando Jesus estava expulsando um endemoniado, expulsando os demônios de um homem endemoniado,
e os fariseus viram aquilo. A Bíblia fala que eles arrazoaram entre si, eles confabularam entre si, eles chegaram à conclusão de que Jesus estava expulsando aqueles demônios em nome de Beelzebul. Eles não foram maliciosos, eles não foram maldosos, eles não foram fofoqueiros ou maledicentes. A Bíblia fala que eles arrazoaram. O que é arrazoar? É você utilizar-se da razão natural, da lógica humana, do raciocínio natural, para chegar a uma conclusão óbvia. Então, quando você usa a razão, o raciocínio, a lógica humana, para tentar interpretar uma situação que é sobrenatural, você sempre vai chegar a uma conclusão errada, porque a nossa mente não consegue alcançar as coisas espirituais. E a própria palavra dá testemunho disso, quando diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. A única pessoa que pode compreender as coisas espirituais são as pessoas espirituais. Aqueles que não são espirituais, ou seja, que não usam o Espírito para discernir as coisas de Deus, mas usam a mente, o raciocínio, a lógica, a razão, o intelecto, por mais providos de intelectualidade que eles sejam, eles vão inevitavelmente chegar a uma conclusão equivocada sobre aquilo que eles estão vendo ou aquilo que eles estão experimentando ou ouvindo. E foi exatamente o que aconteceu com Tomé. Tomé ouviu um relato de alguém, de pessoas, os outros discípulos, que tinham experimentado uma manifestação sobrenatural de Jesus ressuscitado diante deles. Isso é uma coisa totalmente espiritual. Apesar de ele ter se manifestado com o corpo, mas aquela manifestação de Jesus diante deles foi uma manifestação sobrenatural. Como compreender as coisas de Deus usando a razão? É impossível. A nossa razão é muito limitada, a nossa lógica é muito pequena para alcançar o mover de Deus. E Tomé, tentando usar a razão, a lógica, o intelecto dele, ele tentou raciocinar e falou: peraí, não, eu vi ele ser crucificado faz 3 dias, ele estava sangrando, ele sangrou até não ter mais nem sangue dentro dele. Eu vi quando sepultaram ele, eu chorei no sepultamento dele. Ele está de luto ainda. Como vem essa conversa de que ele apareceu? Não cabia na cabeça de Tomé isso. Não cabia, porque ele estava usando a razão humana. Quantas vezes o mover de Deus não cabe na nossa mente? E porque não cabe na nossa mente, nós imediatamente rejeitamos. Dizemos: isso aqui não é possível. Não, isso aqui é invenção. Isso é palhaçada. Isso é brincadeira. Isso não existe. Isso não é real. Isso é invenção. Isso é trimelique. Isso... E começa a julgar aquela circunstância que lhe é narrada ou presenciada a partir de uma lógica humana, de um racional humano. Então, toda vez que eu racionalizar algo que não é natural, que é espiritual, eu vou concluir equivocadamente a respeito daquilo. Por isso que muita gente peca ao julgar algo que vem do Senhor, acreditando que não vem. Se você não tem certeza absoluta, não diga bobagem. Se o Espírito Santo não te deu discernimento, não fale sem saber. Agora, o Espírito de Deus nos faz compreender as coisas de Deus. E a Bíblia fala que Ele testifica em nosso coração a sua vontade. E Ele testifica a nossa identidade de filhos de Deus. Então, Ele é o testificador do mover, muitas vezes. É claro que todo mover do Espírito ele tem que ter respaldo na palavra. Então, não tem
respaldo na palavra, você pode frear aquilo. Mas se tem respaldo na palavra, por incrível que pareça, um homem extremamente conservador, tradicional, batistão, que era o Russell Shedd, um homem de Deus, letrado, conhecedor das Escrituras, talvez um dos maiores biblistas do mundo na nossa geração, que morreu há pouco tempo. Se não me engano foi ele. Perguntaram para ele o que ele achava, se era bíblico ou não esse negócio de cair no Espírito, que é uma coisa até polêmica hoje, né? Esse negócio de cair e tal, né? Tem muita gente que tem problema, eu particularmente tenho muita resistência com isso. Mas quando perguntaram para ele, ele falou, é bíblico. Tem respaldo na palavra. Ele falou, aconteceu já na Bíblia, já foi um fato que já aconteceu, está registrado. Então, se chegou a acontecer uma vez, pode acontecer novamente. Sabe, eu achei interessante a prudência dele ao analisar um mover que é muito polêmico, por exemplo, à luz da palavra. Não que toda vez que você vê alguém caindo vai ser de Deus. Pode ser que muitas vezes seja carne pura. Mas o que ele quis dizer foi, eu não posso me antecipar num julgamento sobre algo que eu estou vendo baseado apenas naquilo que eu aprendi, apenas naquilo que eu tenho como padrão mental, racional. Eu preciso entender o que é que o Espírito faz, como o Espírito pode operar através da palavra. Então, essa prudência é interessante até mesmo para uma pessoa conservadora, não é? Dizer assim, não, peraí, eu não sei se é carne ou não sei, mas se existe alguma ínfima chance de ser de Deus, eu vou deixar para o Senhor me dar discernimento, me dar sabedoria, eu vou pedir ao Senhor sabedoria, sabe? Infelizmente Tomé não teve esse filtro. Tomé ouviu o relato fidedigno dos 10 discípulos e falou, não acredito, não é verdade. Isso é algo muito forte. E aí, ele falou para os discípulos isso, mas não foram só os discípulos que escutaram. O Senhor também escutou. Porque Ele está em todo lugar. E o texto fala que os discípulos estavam reunidos alguns dias depois. E o texto fala, 8 dias depois desse dia, os discípulos estavam reunidos outra vez, a portas fechadas, e Jesus apareceu de novo. Só que dessa vez, Tomé estava também. E, mais uma vez, ele fala, Shalom Aleichem, ele fala, a paz esteja com vocês. E ele fala, Tomé, que bom ter você aqui. Bem-vindo à nossa reunião. Tomé, faz favor. Chega aqui mais perto. Mais perto, Tomé. Está muito longe, não tenho medo não. Vem cá. Toca aqui, na minha cicatriz. Na outra também. Isso. Aproveita e pega aqui lá no lado, onde foi enfiada a lança. Veja, Tomé, que sou eu. E Tomé, ao presenciar aquilo, usando os seus sentidos, o tato, a visão, a audição, o texto fala que ele se prostra aos pés de Jesus. E é o primeiro, então, a confissão talvez mais antiga dentre os discípulos da divindade de Jesus foi dita ali. Tomé se prostra, que é uma coisa que os judeus só faziam diante do Senhor, diante de Deus, para adorar. E ele, prostrado aos pés de Jesus, fala, Senhor meu e Deus meu. Então ele diz a Jesus, ele chama Jesus de Deus meu.
Não era mais apenas mestre, não era mais apenas meu Senhor. É meu Deus que está aqui. Jesus é meu Deus. E aí Jesus vira para ele: porque você me viu, você está acreditando? Ô Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Sabe? Então você sabia que você é bem-aventurado, meu irmão? Que eu sou bem-aventurado, que nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, não tocamos nas feridas, não tocamos nas cicatrizes, mas nós cremos. E ele falou: aquele que não viu e creu é bem-aventurado. Não é fantástico isso? E ele continua dizendo, o texto continua dizendo, fala: verdadeiramente Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Isso é algo estremecedor, porque você olha o livro de João, os evangelhos, e você vê incontáveis narrativas de milagres, prodígios, sinais de Jesus. E João, antes de terminar o livro, ele fala: Jesus realizou na nossa frente muitos outros milagres. Ele não fala que ele realizou apenas outros milagres, ele faz questão de dizer muitos outros. Jesus realizou muitos outros milagres, além dos que estão registrados. Mas esses que estão registrados, só estão registrados para que nós creiamos. O texto fala que Jesus é o Cristo e que, crendo, tenhamos vida no nome dele. Creiamos que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nisso, tenhamos vida em nome dele. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Que ele morreu na cruz por você? Que ele ressuscitou ao terceiro dia? Que ele pode perdoar os seus pecados e reconciliar você com Deus, salvar sua alma do inferno, da eternidade, da morte eterna, e te dar vida eterna com Deus através do perdão? Quando você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador e o recebe como Senhor da sua vida, a Bíblia fala que você é perdoado e você recebe vida através do nome de Jesus. A vida passa a habitar em você quando você reconhece e confessa os seus pecados ao Senhor, crendo que Ele é o Senhor, o Salvador da humanidade, que Ele morreu para te salvar e que só Ele pode te reconciliar com Deus. Não existe outra ponte, outro caminho, não existe um atalho. O único caminho que nos conecta com Deus, que nos faz ter uma aliança verdadeira, eterna e inquebrável com Deus, é Jesus. E se você ainda não recebeu Ele, receba Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Submeta a sua vida a Ele essa noite. Diga a Ele que você precisa do perdão dos seus pecados. Peça para Ele perdoar seus pecados e submeta a sua vida ao governo dEle ainda hoje. E Ele vai mudar a sua história. Ele vai te dar uma nova vida. Essa pessoa que viveu até hoje, ela vai deixar de viver. Você vai parar de viver hoje. Você vai morrer hoje para quem você foi. E você vai passar a viver uma nova história, uma nova vida, uma nova criatura vai viver através de você, por Jesus Cristo, pelo poder dele em sua vida. Confessa a Ele os seus pecados e veja o que o Espírito Santo vai fazer em sua vida. Ele vai te dar a alegria da salvação. Amém? Eu estou falando isso, você pode já frequentar uma igreja, você pode já até ser filho de crente, irmão de crente, pai de crente, parente de crente, você pode ser até batizado, você pode até ter frequentado uma religião, não importa. O que eu estou falando aqui é de uma experiência real com Jesus, que Ele está disposto a te oferecer. Essa noite ainda. Não deixe para amanhã. É hoje a sua entrega. Amém? Eu não sei se existe alguma pergunta. Existem perguntas? Já, a Julita também
comentários, perguntas, deixa eu ver aqui. Começa com o Jorjão. Jorjão, sim, pastor, mas os pecados que devemos perdoar são apenas aqueles que aparentemente nos envolvam ou sejam praticados contra nós e contra Deus, pois todos os pecados são contra Deus. Devemos perdoar e pedir perdão à pessoa envolvida e a Deus. É como eu disse, Jorge, o Espírito Santo ele opera através da igreja a respeito de perdão de pecados. Então, por exemplo, quando a igreja, que é você, que sou eu, que somos nós, anunciamos o Evangelho de Jesus, e por acaso ao anunciar o Evangelho de Jesus, alguém quer confessar ao Senhor os seus pecados, você como igreja, eu como igreja, devemos orar por essa pessoa. E o texto fala, aquele a quem nós liberarmos perdão, como nós fazemos quando alguém se converte. Essa pessoa será perdoada, não porque você liberou o perdão, mas por causa do Espírito de Deus que está sobre você, sobre a igreja, que chegou a convencer essa pessoa do pecado. Não foi você quem convenceu essa pessoa do pecado, foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai continuar a obra dele, perdoando essa pessoa através da igreja. A Bíblia fala também em Tiago, capítulo 5, que nós devemos orar, confessar as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos sarados. Então, o confessar as culpas e orarmos pelos outros é a maneira que temos de dar lugar ao Espírito Santo para que ele trate com perdão e restauração o pecado dos nossos irmãos, os nossos pecados. Então, não significa necessariamente que eu tenho algum poder sobrenatural de perdoar pessoas. Esse poder é do Espírito Santo. Em algum momento, o Espírito Santo pode te usar, pode me usar, para liberar perdão sobre a vida de alguém, para liberar uma palavra de perdão, uma palavra profética, não é? Mas o perdão é do Senhor. Nós somos apenas um instrumento. O perdão passa por nós e atinge a pessoa, mas o perdão vem do céu. Agora, se alguém te feriu, te ofendeu, te machucou, pecou contra você, e você é cristão, a Bíblia fala que você deve liberar perdão para essa pessoa, porque então essa pessoa, além de ter uma dívida com o Senhor, com Deus, ela tem uma dívida com você. Mas como você é propriedade do Senhor, você deve transferir essa dívida somente para o Senhor. Então, você deve liberar essa pessoa da dívida que ela tem com você. Qualquer pessoa que tenha pecado contra mim ou contra você, a Bíblia nos ensina a perdoar essa pessoa da dívida que ela tem conosco. Então, Senhor, essa pessoa não me deve mais nada. Você não precisa dizer para a pessoa isso. Olha, eu estou te perdoando da dívida que você tem comigo, do pecado que você cometeu comigo. Não precisa dizer isso para a pessoa, porque o seu trato é com Deus. Então você chega para Deus e fala, Senhor, essa pessoa não me deve nada, ela pecou contra mim, ela teve uma dívida comigo, ela errou comigo, ela me machucou, mas eu estou liberando perdão para ela, liberando ela dessa dívida em nome de Jesus. Aí você pode perdoar, porque foi contra você. Mas qualquer outro tipo de perdão, Deus apenas usa a igreja para liberar o perdão que vem dele para a pessoa. Quando o pecado é contra a gente, é que a gente pode e deve liberar perdão. Luciano, né? Pastor... Hã? É Luiz Paulo. É Luiz Paulo. Pastor, Tomé tinha a fé distorcida. Era um propósito de Deus? Paulo, eu não sei se a palavra seria fé distorcida. Eu acho que ele não tinha fé. Porque Jesus fala para ele no versículo 27, não seja incrédulo. Então, se uma pessoa é incrédula, é porque ela não tem fé. Não é que ela tem uma fé distorcida, ela não tem fé nenhuma. Então, Tomé foi chamado por Jesus de incrédulo, no versículo 27. Agora
não sejas um incrédulo, mas sejas crente. É como se Jesus estivesse falando para ele, olha, a partir de hoje você está proibido de não ter mais fé. Você viveu sem fé até hoje, sem crer no mover de Deus, sem crer no... mas a partir de agora, creia. Então ele estava ordenando a Tomé a ter fé a partir daquele momento. Então eu não posso dizer que antes era uma fé distorcida. Eu acho que nem fé ele tinha. Ele só via o mover, porque uma coisa é você andar com Jesus por 3 anos e ver gente sendo curada, ver gente ressuscitando dos mortos, ver demônio sendo expulso, ver o sobrenatural, ver Jesus andando sobre as águas. Você ver e crer não é fé. Você está constatando o sobrenatural de Deus. Agora, você crer para ver, primeiro você crê, antes de ver, você crê, aí é fé. E eu acho que foi a primeira vez que Tomé precisou crer antes. Porque nos 3 anos que ele andou com Jesus, ele viu sempre, sem precisar crer antes de ver. Então, a primeira vez que ele foi provado, para ver se ele conseguia crer antes de ver, ele falhou. Porque fé é crer antes de ver. É você primeiro dar o passo, para depois Deus botar o chão embaixo. E é isso que Jesus falou para ele, não seja incrédulo, Tomé. Então significa que Tomé estava sendo incrédulo. Então eu não acho que era uma fé distorcida, eu acho que era ausência de fé. E a partir de então ele passou a ter fé, de verdade, não distorcida, mas uma fé verdadeira em Jesus. Eu acho que serviu de lição. Eu acho sim que Deus aproveitou aquela circunstância para dar uma lição a Tomé e aos outros discípulos que presenciaram aquilo. Cristiano de Hélida, os discípulos tinham o entendimento de que o Messias seria o próprio Deus? Cris, eu acho que esse entendimento veio depois, veio aos poucos. Esse foi o primeiro momento de confissão de Tomé, chamando Jesus de Deus. Mas você vai ver que nos evangelhos, e o próprio discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, no capítulo 2, eles evitam chamar Jesus de Deus, porque era algo ainda muito grandioso para caber dentro deles. Era uma revelação muito gigantesca, que quebraria muitos paradigmas, muitos tabus, principalmente de uma pessoa que foi criada no judaísmo. Entender que o próprio Deus se manifestou em carne como Filho, que o Deus poderia se manifestar como Pai, Filho e Espírito Santo, era uma coisa inconcebível dentro de um entendimento judaico. Então, como eles experimentaram isso, eu acho que essa compreensão da divindade de Jesus, ela foi acontecendo pouco a pouco. E aí, lá nas epístolas de Paulo, na epístola de Pedro, em Apocalipse, então, de uma maneira mais consolidada, os discípulos então já manifestam o entendimento de que Jesus é Deus. Mas enquanto eles estavam no calor do momento ainda, eles ainda estavam assimilando. Eu acho que não tinha caído a ficha para eles ainda. Foi caindo aos poucos. Lilian Souza, um abraço para a tia Lil aí de Salvador, pastora Lilian. Como posso ter a certeza que os meus pecados foram perdoados? Essa certeza é uma convicção que só quem pode gerar no seu coração é o Espírito Santo. Por exemplo, eu no meu testemunho de conversão e chamado que eu dei no sábado, eu disse que eu me batizei com 8 anos, mas só me converti com 13. Eu não contei uma coisa nesse testemunho, eu vou contar agora. É um spoiler ao contrário, estou contando depois que eu já narrei o testemunho, né?
Mas uma coisa que eu deixei de compartilhar no sábado foi que, mesmo eu tendo sido batizado, testemunhando da fé em Jesus aos 8 anos, eu me converti de verdade, tive encontros com Jesus só com 13, e esse tempo todo eu passei na igreja, só que eu tinha o maior medo de ir para o inferno. Eu não tinha certeza, se eu morresse, eu não tinha certeza que eu ia para o céu. Enquanto Jesus não mudou a minha história, enquanto eu não me converti de verdade, eu sempre ficava na dúvida: será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que Jesus vai me aceitar lá? Mas quando Jesus me salvou, a partir do dia que Ele me salvou, essa dúvida foi para o espaço. Eu não tive mais dúvida. Eu tinha certeza que eu tinha sido perdoado. E a Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu chego sinceramente para o Senhor, com o coração quebrantado, e confesso a Ele os meus pecados, a Bíblia me garante que Ele é fiel e justo para me perdoar. E não só me perdoar, como me limpar da injustiça. Agora, o sinal do arrependimento é o posicionamento. Então, não adianta eu chegar para Deus e pedir perdão ou confessar um erro e permanecer no erro. Porque se eu permaneço no erro, eu estou dizendo para Deus: eu não estou arrependido do que eu fiz. Então, se eu não estou arrependido, eu não estou perdoado também. Porque o perdão, ele é vinculado ao arrependimento. O perdão de Deus, ele vem após o arrependimento do cristão. Então, eu preciso confessar arrependido para ser perdoado. Mas a Bíblia fala também, garantindo, se você arrependidamente confessa e se arrepende, ou seja, se posiciona, eu não estou falando de arrependimento como algum sentimento de culpa, remorso, eu estou falando de arrependimento como um posicionamento de vida. Eu não vou fazer mais isso. Eu estou me posicionando, eu não quero mais viver dessa forma. Senhor, me perdoa. Aí o Senhor te perdoa. A Bíblia te garante isso. É interessante, né? Maria Eridan Franz. Tomé tinha uma fé apenas no que via. Muitas vezes temos essa mesma fé de Tomé, acreditando apenas naquilo que está aparente aos nossos olhos. Mas precisamos crer no que não vemos. Que a cada dia possamos ter mais fé. A fé é um fruto do Espírito. Após essa experiência, Tomé pode ter recebido esse dom genuíno. Olha, a fé é um monte de coisa, não é? Agora, fé no que se vê não é fé. Então a Bíblia mesmo fala isso. Então Tomé não tinha fé apenas no que via. Ele só acreditava no que via. E acreditar no que vê não é fé. É você constatar o óbvio. Fé é você acreditar naquilo que os seus olhos não estão vendo. Então, se você vê aquilo que você acredita, você não precisa de fé. Você está vendo? Para que a fé? Você já está vendo aquilo? A fé serve para você crer em algo que os seus olhos não veem. Então aí você tem fé. Mas a fé, ela é um fruto do Espírito, sim. A fé não é apenas um fruto, ela é um dom espiritual. É uma fé sobrenatural que é capaz de mover o coração de Deus e as mãos de Deus na terra. E a fé também é um presente para a salvação. Então existem pelo menos 3 tipos de fé distintas na Bíblia. A fé como resultado da intimidade com o Espírito Santo, que é fruto do Espírito.
a fé salvífica, que a Bíblia fala lá em Efésios 2, que fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a Bíblia fala que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Que fé é essa? A fé que nos faz salvos pela graça. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé para a salvação é um presente de Deus. A fé para a salvação é um presente de Deus. Mas a fé que a Bíblia chama de dom do Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural para mover as mãos e o poder e o coração de Deus na terra. E a fé pode ser também o fruto do Espírito Santo, que é o resultado de uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Então é uma fé que é uma confiança na presença, no agir, no mover dele em sua vida. Então existe a fé confiança, existe a fé capacidade sobrenatural para o mover sobrenatural de Deus, de crer no sobrenatural de Deus, de atrair o sobrenatural de Deus com essa confiança sobrenatural. E existe a fé para a salvação, que é algo capacitado pelo Espírito para aqueles que creem. Não é? Então, espero ter respondido, né? Deixa eu ver mais. Pastor Michele. Mas quando a outra pessoa também está magoada, se a outra pessoa está magoada, vai lá e pede perdão. Não é? A Bíblia fala que se você for deixar a sua oferta no altar, Jesus fala isso, e você se lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra você, olha só, o texto não fala que é você se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, é você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você. A Bíblia fala, deixe sua oferta no altar, vá primeiro, se reconcilie com seu irmão e depois volte e apresente sua oferta ao Senhor. Dá a entender o quê? Que Deus só vai receber o seu culto, a sua adoração, a sua oferta, se você não tiver pendências com pessoas, se você não tiver com mágoa de ninguém, ou se você, sabendo que alguém está ferido com você, pelo menos não tentar se acertar com essa pessoa. Se essa pessoa não quiser, aí já é um problema dela. Mas se você não chegar e dizer, olha, você está magoado ou magoada, eu quero te pedir perdão. Me perdoa, por favor, em nome de Jesus. Eu sei que eu te machuquei. Mas também não adianta chegar, olha, eu quero te pedir perdão, mas eu quero te perdoar também, porque você também me machucou. Aí você estragou tudo. Não é? Você vai para acertar com a pessoa está magoada, só peça perdão, não queira ter razão. Crente não tem razão. Crente em nenhuma disputa com nenhum ser humano precisa ter razão. Esqueça esse negócio de razão, é para quem é do mundo. Cristão tem que aprender a não ter razão. Mas está coberta de razão, beleza. Mas você vai abrir mão da razão. Dizer, me perdoe. Eu te magoei, me perdoe. Não precisa explicar, olha, eu também estou magoado. Eu te peço perdão, mas eu queria dizer que você me magoou também. Não precisa falar isso. Se a pessoa mesma não for tocada pelo Espírito Santo para te pedir perdão, deixa quieto, deixa que Deus trabalhe. Mas você precisa pedir perdão para quem você magoou e precisa perdoar quem te magoou. Não precisa dizer para a pessoa que você perdoou. Olha, eu te perdoei, viu? Não precisa. É uma coisa sua com o Senhor. Olha, Senhor, eu perdoei fulano, perdoei fulana, está liberado perdão em nome de Jesus. Mas quando é você que está provocando mágoa em alguém, aí não vale ser só com Deus. Aí você tem que ir até a pessoa e pedir perdão ou
reconhecer que você magoou a pessoa e se reconciliar com a pessoa, sabe? Não precisa ter razão, mas tem que abrir mão da razão mesmo, porque senão a gente não aguenta. Porque muitas vezes a gente está coberto de razão, né? E a gente sabe que está certo, mas a gente tem que dizer, olha, me perdoe. Porque a gente tem a nossa razão, mas cada pessoa tem a sua. Então, às vezes, a gente tem razão, mas a pessoa, pelo ângulo dela, ela também tem. Então, não é uma disputa de quem tem mais razão. A Bíblia fala que aquele que quiser ser o maior no reino, seja o menor de todos. Aquele que quiser ser grande no reino, seja aquele que serve. Então, se quisermos ser grandes no reino, temos que aprender a nos sujeitar aos nossos irmãos, a considerarmos os nossos irmãos maiores do que nós, superiores a nós. Amém. Angelita Rocha, todo pecado confessado de coração é perdoado. É verdade, irmã Angelita. Missionária Angelita. Rubens Nascimento Silva, como posso seguir a Cristo? Primeira coisa, Rubens, é reconhecendo que é pecador, que precisa de Jesus, reconhecendo o seu pecado diante dele. Jesus, eu sou pecador, eu te confesso o meu pecado, eu vivi uma vida troncha, vivi uma vida torta até agora, não fiz a tua vontade, eu fiz a minha, sabe? E quando a gente reconhece que é pecador e confessa ao Senhor isso, pede perdão a Ele pelos nossos pecados, Ele nos perdoa. Quando a gente reconhece que sem Ele o nosso destino é o inferno, sem Jesus o nosso destino é a morte eterna, e que só Ele pode nos perdoar os pecados, por mais bonzinhos que nos achemos, nós somos destinados ao inferno. E nós precisamos reconhecer que, por mais bonzinhos que nos achemos, nós somos, por natureza, malignos. E precisamos do perdão, da transformação e da restauração que só o Espírito Santo pode fazer. Quando eu reconheço isso diante do Senhor, confesso a Ele os meus pecados diante de Jesus, peço para Ele mudar a minha história, digo, Jesus, eu sei que você morreu na cruz, eu sei que você derramou teu sangue ali para me salvar, para me reconciliar com Deus. Então, eu te confesso meus pecados e eu te reconheço como meu Salvador e meu Senhor. A partir de hoje eu te peço, vem governar minha vida, minha vontade. Me dá uma aliança contigo, eterna, que não seja quebrada. E você passa a se submeter à palavra de Deus. Passa a obedecer à palavra de Deus. Você passa a ser um seguidor de Cristo. E, com certeza, inevitavelmente, você irá procurar um lugar para se unir a outras pessoas que tiveram essa mesma experiência de entregar sua vida a Jesus, para poder ter comunhão com elas, trocar experiências, ser edificado, crescer espiritualmente, amadurecer, ser ministrado, avançar na sua fé. Então, confessar seus pecados, entregar sua vida a Jesus, obedecer a palavra e procurar um lugar de Deus idôneo que você possa congregar para solidificar sua fé em Jesus. Ok. Rubens Nascimento, de novo. Obediência aos ensinamentos de Cristo é uma demonstração de fé. É verdade. A fé no Velho Testamento, você não encontra muito essa palavra. É uma raridade você achar essa palavra no Velho Testamento. Você vai ver lá Gênesis, Êxodo, Levítico, você não acha fé. Mas você vê que Abraão foi o pai da fé. Por quê? Porque Deus mandava, Abraão obedecia. Deus falava, vai lá e sacrifique seu filho. Ele ia lá e tentava sacrificar. Ele falava, saia da sua terra, da sua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Abraão ia e obedecia sem questionar. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque ele cria. Como é que ele cria? Obedecendo incondicionalmente ao Senhor. Então, quando eu obedeço sem questionar ao Senhor,
Eu estou crendo de que Ele é Deus em minha vida e que Ele tem o melhor para mim. E isso é fé. Ok. Acho que só, né? Vamos agora encerrar esse tempo, mas antes sortear entre os que participaram, né? Então teve vários participantes hoje. Eu não sei se eu esqueci de alguém que fez pergunta, porque aqui deu uma travada e depois voltou, né? Mas está todo mundo já que perguntou. Acabou o tempo das perguntas e dos comentários. E todos os que comentaram sobre o assunto ou perguntaram algo, o nome já está aqui nas minhas mãos, não é? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, não é? Essas 8 pessoas, dessas 8, uma será sorteada. E essa pessoa que for sorteada vai ganhar gratuitamente um vale compras no Bazar Esperancidade no valor de R$25. Então você pode vir aqui fazer a festa, tá? Você tem R$25 de crédito no Bazar Esperancidade, né, para você comprar qualquer coisa do bazar, tá? Então você vem aqui durante o dia, agenda com Jaque, pode mandar um zap para ela está no grupo da igreja. Se você não tiver, pede aí no final da transmissão que a gente passa o zap da Jaqueline, tá? E aí você vai marcar com ela um horário para vir aqui, o dia e o horário para pegar seus R$25 de vale compras do Bazar Esperancidade, tá? Que é um bazar muito abençoado. E se você não ganhar os seus R$25, você não for sorteado aqui agora, venha assim mesmo no Bazar Esperancidade, porque o bazar está bombando, gente. Está muito bom. Você vier para cá, você vai ter um monte de coisa que você vai querer comprar e você vai comprar bem baratinho as coisas que estão lá, tá bom? Vamos lá, sortear. Quem será? Quem compra no bazar abençoa o projeto. É verdade. Quem compra no bazar abençoa o projeto social da igreja, o projeto com a terceira idade. Essa semana nós estamos distribuindo 150 kits com máscaras e álcool em gel para os idosos do projeto social, além de uma bolsinha especial que vai o álcool em gel dentro e a máscara. A máscara foi doação da Tuto Bianco e o álcool em gel foi, a maior parte dele foi doação da Farmagile e o restante do material o Projeto Esperancidade comprou, adquiriu para abençoar os idosos da igreja. Então, toda vez que você compra no bazar, você está abençoando o projeto social para a terceira idade. Amém? Vamos lá, quem é o sortudo, o felizardo dessa noite? Felizardo, né? Vai ser esse aqui. Vamos lá. Vocês querem saber quem foi, não? Não foi um felizardo, foi uma felizarda. Foi a Michele. Michele ganhou R$25 em compras no Bazar Esperancidade. Então, depois marca com Jaque para você vir buscar seu prêmio, tá? Michele, aqui é o nome para quem... Tinha gente que estava duvidando, que tinha os nomes todos aqui. Eu vou só mostrar aqui, ó, para vocês verem, ó. Jorjão. Lilian, não sei se vocês estão vendo aí, não é? Você acredita que tem gente que falou, será que tem o nome de todo mundo mesmo? Eridan, tá vendo? Tá vendo, Charles? Luiz Paulo. Eu vou tirar logo todo mundo aqui. Angelita. Cristiano e Rubens. Então todos que participaram estavam no sorteio, mas quem ganhou foi a Michele. Então parabéns, Michele, Deus te abençoe. Quem sabe no próximo alguém aí que não ganhou hoje ganha, né? Então que Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter participado. Traga a sua família para os pés do Senhor para participar do estudo da palavra.
Isso é alimento para o nosso espírito. Alimente seu espírito, não alimente sua carne. Alimente seu espírito. Venha participar toda quarta, 8 da noite, nosso estudo da palavra. Domingo, às 7 da noite, o nosso culto de celebração, transmitido online pelo Facebook, o estudo, e o culto de domingo, transmitido simultaneamente pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Então, que Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com sua vida. Amém.